Está no ar mais um programa Tá a Fim de Saber. Hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Quem vos fala é Jean Cardenas. Sejam todos bem-vindos. Hoje recebemos a visita do nosso convidado Leonildo Bernardo Pinto. Leonildo é o presidente da Associação Habitáveis, Associação Amiga dos Bairros Tangará, Alba, Viena e São Francisco. Obrigado, Léo. Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Jean. Boa noite à comunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui junto para dialogarmos sobre o trabalho da Associação Amigo de Bairros Tangará, Alba, Viena e São Francisco. O Léo também, além de ser engenheiro, ele é filósofo, né, Léo? E professor, né? Filósofo, professor, engenheiro e bombeiro também, né, Léo? Sou um policial militar, né? No estado de São Paulo, os bombeiros pertencem à Polícia Militar. Então, mas já sou aposentado. E depois de aposentado, fiz filosofia, concursei, virei professor do estado e trabalhamos com a comunidade. Várias funções aí. Léo, seja mais uma vez bem-vindo, tá? Obrigado por ter aceitado nosso convite. Léo, conta um pouquinho para nós como e quando surgiu a ideia de criar uma associação. É interessante, eu resido com a família no bairro São Francisco desde quando foi feito o loteamento lá na década de 70 para 80. Então eu mudei para lá, financei uma casa pela Caixa Econômica Federal, mudei para lá em 82. E na época havia algumas casas, algumas residências ao longo do bairro São Francisco, e os moradores, nós não tínhamos água encanada, não tínhamos o asfalto, não tinha esgoto. Então os moradores falaram, vamos fazer uma associação para estar pressionando a prefeitura no sentido de trazer esses benefícios. De qualquer forma, eles chegariam um dia, mas a união dos moradores, de fato, fez com que esses serviços fossem adiantados. Por isso, então, no ano de 1983, mês de agosto, nós temos registro lá nos livros, que é a nossa primeira reunião de moradores. Então, os moradores mais antigos que mudaram para o bairro ali, né, que é o Alba, Tangará, Viena e São Francisco, né? Para quem não sabe, ele é o UPA Tangará, né, onde é conhecido como o pronto de atendimento Tangará ali, aquele cantinho do São Francisco inteiro. Tem muita gente que acha que o São Francisco é enorme, né, Léo? Mas são vários bairros, né, que formam o São Francisco. Ali, né? Exato. De fato, em termos de bairro, São Francisco, desses 4, é o maior. É o maior. Então, o Tangará é até mais antigo, mais próximo ali da Avenida Putirandaba, depois que vem o São Francisco. Começou o Tangará, então. Veio isso, o Tangará, isso. Foi expandindo para lá. Foi expandindo o São Francisco, depois o Alba, o Viena, né? E aí esses moradores se reuniram. A princípio, reuníamos no começo no barracão da igreja. A igreja não era nem paróquia ainda, era uma capela. E o padre cedia para que fossem feitas as reuniões lá. No mesmo local que é hoje, a igreja? Exato, no mesmo local. Certo. E a ideia, então, porque precisou da infraestrutura, o bairro não tinha, então vamos nos unir aqui para poder lutar, né, e pleitear que é uma melhora de infraestrutura, que nem você mesmo salientou, água, esgoto, né, a luz, a energia, né, asfalto. E a associação foi criada e começou a lutar para trazer melhorias para o bairro. Então, foi aí que teve a ideia. Exatamente. Então, nós reunimos, enviávamos ofício, e aí, com o tempo, não tinha a Escola Luiz Jacob, não tinha o posto de saúde, a UBS São Francisco, e muito menos a UPA, né? A UPA é recente, coisa de meia dúzia de anos atrás. Assim, por que o nome? Da onde surgiu esse nome, Léo? Então, o nome, veja, ele são as iniciais dos 4 bairros. Então, Habitáveis, né? Isso, Associação Amigos dos Moradores. Tangará, Alba, Viena e São Francisco. Então ficou AABTAVS. Sempre foi esse nome? No começo, para os primeiros anos, na verdade, em vez do primeiro A, era S de sociedade. Então era Sociedade Amigo dos Bairros. Certo. Depois de uns 15 anos de funcionamento da associação,
teve que mudar o estatuto, ajustar os estatutos, e aí foi sugerido pelo advogado na época para mudar para associação. Então, por isso que mudou o nome, né? O nome, Tá o primeiro nome só, né? Certo. E o que precisa, as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, né? Que acham interessante ter a associação no bairro, né? Porque é um órgão, né? Uma entidade que luta para trazer melhorias para os bairros, para os munícipes, né? O que precisa para criar uma associação de bairro hoje? Olha, é interessante essa pergunta sua, até para a comunidade, né? Que não é difícil. Mas eu reputo que o mais difícil é a união das pessoas. Então, um grupo de pessoas, quando ela tem vontade, quer se reunir para juntar os esforços em benefício da comunidade, aí fica fácil, porque aí é buscar um modelo de estatuto, nas reuniões vai adequar, tirar aquilo que não serve ali para aqueles bairros, juntar documentos pessoais dos moradores, procurar o cartório de registro civil, aí ele também vai dar as orientações. Não é difícil e é muito importante para uma comunidade ter a sua associação. E precisa de quantas pessoas ali para formar a associação? Olha, veja, nós podemos até elencar aqui os membros, né? Presidente e vice, são 2. Tesoureiro e vice-tesoureiro, 3. Secretário e vice-secretário, já são 6. Aí, se tiver outros departamentos, então, no mínimo, umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas. Então, você que está querendo montar aí uma associação, né, no mínimo, você tem que ter a junção aí, né, e o interesse, né, de 10 pessoas para ajudar. Né? E a parte burocrática não é difícil. A pessoa vai o quê? No cartório, procura um contador? Isso, a princípio, né, veja com o cartório, de pronto, né, aquilo que nós já reforço, né, para a comunidade. Ter vontade de criar a associação. E só para salientar, Léo, não é qualquer cartório, né? Não, tem que ser o cartório de registro civil, né? Registro civil, tá certo. Em Rio Preto, eu sei que nós utilizamos aquele cartório da 15 de novembro ali, né? O cartório de registro civil instalado ali. Tá certo, então. E como que a associação, na sua visão, pode contribuir, né, para o seu bairro? Então, as pessoas, o indivíduo, o cidadão sozinho, ele reivindica, ele pede, pode e deve ser ouvido pelas autoridades, né, pelos aqueles que constituem o legislativo, o executivo, mesmo no meio judicial, mas quando se junta as forças, mais de um cidadão, meia dúzia de cidadãos, de pessoas em prol do interesse comum, sem dúvida fica mais fácil. Esse é o papel da associação. A união faz a força, né? É uma voz falando, lutando, é diferente de uma entidade que tem um grupo aí de pessoas por trás, né? Exatamente. Que representa um grupo de pessoas por trás. Então, por isso a força da associação, né? Exatamente. Aqui faz até lembrar um ditado chinês, né? Uma família, o pai, os filhos não se entendiam muito bem e o pai deu uma vara para cada um para eles quebrarem. E aí um quebrou, outro quebrou, aí o pai foi juntando 2, eles fizeram o esforço, quebraram, aí quando tinha meia dúzia de varas, eles não conseguiram quebrar. Então, mostrando que a união deles, né? E é a mesma coisa. Então, quando meia dúzia de pessoas de uma comunidade juntam-se as forças para um objetivo em prol da comunidade, fica bem mais reforçado. Aproveitando a deixa, como que a associação contribui, vamos já emendar quais foram os feitos, né, que a Habitáveis trouxe ali para os bairros Alba, Tangará, Viena e São Francisco. Léo. Então, além desses feitos que nós elencamos, que foi a infraestrutura, né, questão do asfalto, do esgoto, da iluminação, que foram sendo cobrados e foram sendo instalados, aí veio a questão da unidade básica de saúde, que não tinha ainda. A unidade básica de São Francisco, ela foi instalada no bairro São Francisco. O mais próximo era do Estoril? Era do Estoril. Certo. Mas era tinha muita gente, muita demanda, né? O atendimento era meio... E a comunidade queria uma mais próxima. Certo.
Outra, a escola, não tínhamos uma escola, tinha o João Sabino, mas mais para o lado do Viena, do Alba, já se fazia necessário uma outra escola. Então também a sociedade enviou ofício na época, falou com deputados e construíram a escola. No caso, ela começou como estadual, Luiz Jacob. Depois, com o tempo, de ajustou os anos de educação, né, que a primeira fase ficou com o município, ela se tornou municipal. Então, a creche também, a creche Luci Zainum Age, que fica no Jardim Viena, outra luta também da Associação de Bairros. Creche, então o Luiz Jacob, que no início era estadual, depois se tornou municipal, a UBS, que é um postinho de saúde, né? Que quem não conhece, a Unidade Básica de Saúde é o postinho de saúde, né? E também a creche, né? A associação conseguiu, então, pleitear uma creche no bairro. Olha que interessante, bacana. E você tinha comentado, no caminho a gente vir para cá, aqui, nos bastidores, antes de iniciar o programa, que a creche era administrada pela associação no início. Exato. Depois do nosso trabalho de luta para a criação da creche, o governo municipal ele tinha muitas parcerias com entidades, com as igrejas, né, tanto evangélica como católica. E a Igreja Católica do Estoril é que iniciou fazendo a parceria. Depois, a igreja, por motivos particulares, ela se retirou. E aí a Secretaria de Educação procurou a entidade, se tinha associação de bairros. E aí nós fomos convidados, isso em 2005. E nós fomos parceiro por quase 15 anos, até 2019, fazendo gestão em parceria com o município da creche. A creche é para criança de 0 anos, né, de 3 meses a 3 anos incompletos. A associação ficou gerindo ali, administrando 15 anos? Por 15 anos. Interessante. Os seus membros, tudo trabalho ativos. Voluntário. Tudo voluntariado. Tudo voluntariado. Claro que os funcionários eram contratados pela associação e sempre em parceria com o gestor. A secretaria tinha ao longo desses anos, tinha a supervisora que acompanhava todo o trabalho da nossa coordenação, um trabalho muito bonito, muito integrado entre as associações e o município. Bastante feitos, né? Mas tem mais um ainda também, que é o UPA, que todo mundo conhece ali, o UPA Tangará, que é um dos unidades de pronto atendimento que tem o melhor atendimento, né? É a UPA Tangará, a associação também pleiteou ali, aquela área verde ali, comenta um pouquinho para nós. Né? Também, essa área verde, onde está a UPA atualmente, ela, até, na verdade, a associação que tinha pedido já, claro, junto com o Conselho Municipal de Saúde, que também faz a gestão, junto com a Secretaria de Saúde, para que se instalasse mais uma unidade de pronto atendimento na nossa região. A princípio, a gente nem queria que ela fosse ali, né? A gente queria que fosse na área do São Francisco, mas não ali na área verde do Tangará, para preservar a área verde. Mas depois foi feito negociações e acabou ficando ali. O fato é que ela existe, né? É uma importante unidade de pronto atendimento ali no bairro São Francisco Tangará, junto com o Estoril. E aí vocês conseguiram com que não desmanchasse totalmente a área verde, conseguiu manter um espaço ali, né? Inclusive que você é próximo da sua residência e você cuida ali na associação Planta Árvores, então, né? Comenta. A gente vai conversando e vai gerando, né, as lembranças das demandas. Sim. Houve um momento que o município queria passar outra parte daquela área para uma outra instituição pública, né, que merecia aquela área e tal, mas a comunidade queria que mantivesse as plantas, as árvores já, coisa que nós vínhamos há mais de 3 décadas ali plantando árvores. Hoje, inclusive, para a comunidade que um dia quiser conhecer a área verde do Tangará, só de jatubá que eu e minha família plantamos, tem 5 árvores de jatubá. E é a coisa mais linda, né? Quando você colhe um fruto que você plantou há 20, 30 anos atrás. Jatubá demora, né? 30 demora, anos. Né? 20 anos para dar jatubá. Então foi uma luta ali da comunidade para manter aquela área
onde tem um campo de futebol no meio, né? No extremo lado leste dessa área está instalada a UPA. Né? Mas ali agora, em todas as áreas, se o município for instalar doar aquela área, parte para a construção de uma instituição, mesmo que seja pública, a comunidade vai estar atenta para que não seja construído mais nada. Mantenha a área verde. Tem um campo de futebol ali, tem jogos, né? Jogos, isto. Que é a Secretaria de Esporte que administra, né? E esse campo, além das árvores que tem, né? Como eu falei, o jatubá, tem angico, tem ipês, né? Nessas épocas dos ipês floridos, coisa mais linda, né? Jacarandá mimoso. Nós fizemos, há uns 20 anos atrás, um mutirão, no sábado e domingo, com membros da associação. Um dos membros havia ganhado mudas de eucalipto e nós plantamos em 3 faces do campo, que hoje eles estão aí com 30 metros de altura. É uma linda floresta embelezada por esses eucaliptos em 3 faces do campo, porque no outra face já tinha árvores, né? Tem árvores que chegam a 30 metros de altura ali. Os eucaliptos, né? Eles crescem, né? São árvores grandes. Em volta, aquelas árvores em volta do campo, então tudo é eucalipto. São eucaliptos. Bacana, bacana. E além desses feitos também, Léo, o trabalho da associação é bem ativa dentro ali do bairro, né? Que a gente, você comentou também, antes da gente iniciar o programa, tem os mutirões, né? Fala um pouquinho desse trabalho. Exato. Veja, no início desse ano, o córrego do Tiago, que tem a nascente no São Francisco e depois passa pela BR-153, num trecho que está na nossa área, ele tem a sua mata ciliar. E estava muito sujo, tinha muita sujeira, infelizmente. Lixos, né? Sofá, lixos, resíduos. Tipo sofá. Só Infelizmente. Corta a árvore e deixa lá, joga isso, lá, ou né? árvores que caem pelo vento mesmo. Né? Então, a comunidade fez o pedido à Secretaria de Serviços Gerais e também se uniu e ajudou a fazer a limpeza lá. Então, são trabalhos que a comunidade une, a força ajuda o município e ajuda ela própria, né? Que ficar a área limpa é um benefício para a comunidade. Então, constantemente existem esses mutirões, né? Para fazer as limpezas nas avenidas, que teve uma vez, né? Que teve a limpeza na avenida lá do Linhão, né? Também. Já fizemos, não uma vez, já fizemos talvez uma meia dúzia de vezes. Combinado, marca com a Secretaria dos Serviços Gerais que envia um caminhão e membros da comunidade ao longo do Linhão, na grama, no gramado, vai recolhendo plásticos, PETs e coisas, garrafas, enfim, né? Às vezes acha lixo doméstico que as pessoas acabam jogando. E então tudo isso vem sendo esforço e fruto da Associação Amigo de Bairro. Tá certo, então vale a gente salientar, você que está nos acompanhando, nos assistindo, né, nos ouvindo. Vamos lá, a associação teve participação na UBS, na instalação da Unidade Básica de Saúde, da Escola Luiz Jacob, que inicial era estadual e se tornou municipal, da creche Luci, qual é o nome da creche mesmo? Luciagem, e também do UPA Tangará, ali, aquele cuidado da área verde. Então, bastante feitos para você que está vendo, que a importância de ter uma associação no seu bairro. Se não tivesse associação, Léo, sairia, mas demoraria, né? Exato, com certeza ia acontecer os feitos, mas com mais demoras. E olha, você citou a parceria da creche, né? E ela foi perene esse trabalho por 15 anos, né? E veja, olha outras participações que a associação tem. A associação tem membros representando a associação no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Local de Saúde junto ao UBS, no Conselho de Idosos. Olha só, também o envolvimento da associação nos conselhos municipais. Foi bom você ter comentado, a quem está nos assistindo, nos ouvindo, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão, né, uma entidade que fiscaliza o trabalho da Secretaria de Saúde. E também tem os conselheiros locais, então os conselheiros municipais se encontram, né, quinzenais, tem as reuniões lá, para tratar da saúde em si, né? Todos os feitos que tem dentro da área da saúde na cidade, e também os conselheiros locais. Os conselheiros locais são aqueles membros que ficam dentro das unidades básicas de saúde. Então, onde tiver uma unidade básica de saúde, aí, se tiver uma perto do seu bairro, vai ter dois conselheiros, né? 2 conselheiros locais. Lá no São Francisco é você e o Geraldo. Eu, Geraldo. Você e o Geraldo. E dentro do Conselho Municipal está você
Que representa ali a associação. Aí é um só, mas aí a representação é oriundo das associações de bairro. Certo. Na verdade, essa questão da associação, quando chegou o momento de renovar o Conselho Municipal, há eleições dentro dos vários órgãos, né, dos sindicatos, dos funcionários, e entre as associações que existem no município de Rio Preto, elas se reúnem e decidem, perante lá o conselho, quem vai ser o representante. E a nossa associação é que ganhou a eleição. A eleição. Então, dentro das associações existentes na cidade de São José do Rio Preto, é feita uma eleição para quem vai representar elas, Exato. as entidades em si de classe, né? Então, cada classe tem seu representante dentro do Conselho Municipal de Saúde. Tá vendo, pessoal? É importante, né? É importante ter uma associação de bairro, né, Léo? Você viu os feitos da associação, benefícios e a representatividade, né? Exato. Sem isso, não teria condição, né, de pleitear, de lutar e de batalhar para melhorias dos municípios, né? É importante lembrar também, Jean, e a comunidade, de que para que a associação ela possa se fazer representar, ela tem que estar em dias com seus documentos, tem que ter o seu CNPJ, tudo ativo. Então, no caso da associação de bairro, teve momentos que a nossa associação acabou sendo vencedora dentro de empate, porque a associação nossa estava de acordo com os documentos, né? Junto aos órgãos federais, aos órgãos estaduais e municipais. Então, para isso também tem que ter o auxílio de um escritório de contabilidade. Né? Vale lembrar, bem comentado, Léo, explicar para quem está nos assistindo, nos ouvindo também, que a associação é sem fim lucrativo, né? E as pessoas estão ali, os membros que estão formando, né, o corpo administrativo, né, sem salário, né, Léo? Exatamente. Totalmente o tempo, o conhecimento é doado, né? E mais para isso tem um custo. E aí como que vocês conseguem pleitear esse custo? Que é o contador, tem que ter o CNPJ, tem as leis municipais, estaduais, federais, tem toda, né, a regulamentação. E como que é gerado esse custo? Os valores, em muitos momentos, os membros, né, no caso nosso, nós somos em 15 membros. Da diretoria da associação, entre a diretoria executiva e o conselho fiscal. Então, os membros, sabendo e acreditando na associação, doam valores que ajudam a fazer pagar essas despesas. E outras vezes nós fazemos também uma venda de uma pizza, ganhamos às vezes um brinde, fazemos uma rifa. Rifas. A colaboração entre amigos, né? Então, daí sai os proventos para a manutenção da associação. Tá certo. E quais são, na sua visão, as principais dificuldades enfrentadas hoje para se ter uma associação, para manter uma associação, Léo? A principal dificuldade é o oposto da vontade que as pessoas precisam ter para ter associação, né? Então, uma das dificuldades é, às vezes, o não reconhecimento dos moradores, você distribui a pauta, os dias das reuniões, e às vezes tem época que não há um comparecimento. Então essa é uma dificuldade, mas os membros ativos não desistem, né? Não pode desistir porque nos momentos de participação a associação ela faz diferença. Né? E vocês, sim, de quanto tempo acontecem as reuniões, os encontros? Normalmente é feito o plano, né, de reuniões. No nosso caso, é sempre as primeiras sextas-feiras, às 19h30, e foi feito parceria com a igreja, numa das salas da igreja. Então, e aí a gente faz um comunicado e coloca esse comunicado, por exemplo, se alguém for lá na UBS vai encontrar, se for na igreja vai encontrar esse comunicado, dizendo nas datas e os horários da reunião. Tá certo. Léo, na sua visão, qual que é a importância de existir uma associação de bairro? Então, reforçando aquilo que nós já falamos, a união das forças para trazer benefícios ou para fazer com que um benefício existente se mantenha, que é o caso da área verde, né, foi a união das forças, para trazer os serviços já ditos, né, os serviços públicos, como a própria unidade básica de saúde, para manter para administrar uma parceria, né, que ao longo de 15 anos nós
trabalhamos ali fazendo a gestão de uma creche, né? Olha que maravilha, que lindo que é trabalhar com a comunidade em prol da educação. Então, veja, tantos benefícios que traz a união das pessoas em torno de uma associação. Tá certo. Você que nos acompanha gostou, né, mostrou interesse, viu a importância, a relevância de ter uma associação. A gente pode deixar tua rede social, teu telefone para o pessoal? Pode. Vamos lá, vamos deixar o Instagram do Léo, né? Léo Leonildo, conhecido queridamente, né, como Léo, né? Então, o Instagram do Léo é @diácono_Léo_Bombeiro. @diácono_Léo_Bombeiro, tudo junto. E o telefone para contato é o 17 991 36 26 83. 17 991 36 26 83. Então, você que se interessou, quer saber mais, achou importante ter, né, uma associação no seu bairro para conseguir trazer benefícios para os seus municípios, aí, os moradores, só entrar em contato com o telefone do Léo e acompanhar o trabalho dele nas redes sociais no Instagram, né, Léo? De acordo. Então, essa palavra diácono é que, de fato, eu sou um diácono permanente da Igreja Católica. Tá certo. Então, ele faz parte desse endereço meu aí também. Então, Diácono Léo Bombeiro. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado nosso convite, tá, Léo? Acredito que foi de suma importância para quem nos está nos acompanhando. E quero agradecer você também, a sua audiência, ter nos assistido, nos acompanhado até esse momento aí.